falar de Bitcoin, já vou começar aqui com um tema quente, aí ainda está aí repercutindo, né? Como eu disse aqui inicialmente, na última entrevista, você comentou de que você previa que o Bitcoin teria uma queda acentuada, considerável, e que nesse momento é a hora de comprar, né? Porque ainda o Bitcoin ainda tem uma vida longa, veio para ficar e pode representar aí uma boa parcela da carteira de investimentos. Vamos falar bastante sobre investimentos aqui, né? Onde investir, como investir, todo esse movimento. Mas a pergunta, portanto, chegou o momento? É a hora, depois desse movimento todo aí, em torno de 30% de queda do Bitcoin, é hora de comprar? Sim ou não? Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões, você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. E o podcast é um braço da Rede Tela que tem o objetivo de discutir, né, essa cosmovisão, essa mordomia dos negócios. Então a gente sempre traz convidados especialistas, alguns faixa pretas, né, para a gente discutir, repercutir não só a história, trajetórias inspiradoras, mas como assuntos quentes, né, atualíssimos, como o de hoje. Hoje um episódio especial, o último episódio da segunda temporada da trajetória aqui do podcast da Rede Tela, e nós vamos falar sobre previsão 2026. Sempre quando estamos chegando no final do ano, há uma especulação do que vai ser o próximo ano. É natural, né, do ser humano desejar entender o futuro, e muito importante, sobretudo no mundo dos negócios, para a gente entender algumas configurações hoje com um mundo extremamente globalizado, se é que existe essa expressão, né? Estamos totalmente integrados, conectados, e tudo que acontece do outro lado do planeta certamente vai refletir no teu negócio aqui local, por menor que seja, e é importante que você esteja sempre conectado mesmo, antenado e entendendo, sobretudo, o movimento de Deus. Então, como é que mistura essa compreensão da macroeconomia e da mordomia de Deus a favor do seu negócio? Então, te convidamos a pensar e trouxemos aqui uma autoridade. Né? Você sabe que eu estou sempre variando aqui, né, Paulo? Os seus adjetivos, né? Você é um cara que tem bastante adjetivo, mas aí a maior autoridade no assunto para falar de previsões, porque já criamos uma tradição aqui, não é isso, Paulo? É verdade. Não é? Então, seja muito bem-vindo, Paulo Oliveira. Muito bom estar aqui, muito bom saber que chegamos ao final da segunda temporada, né, com esse sucesso todo, com a audiência aumentando, com você prestigiando aqui o podcast da Rede Tela e entendendo que isso é importante para o seu próprio negócio em 2026. Muito bom. Deixa eu dar as devidas credenciais. Você que está chegando agora, eventualmente, né, a gente convida a conhecer alguns episódios passados aí, como o Paulo disse, né, ultimamente aí, nos últimos meses tivemos um crescente aí muito importante para a longevidade e o alcance, impacto, porque no final do dia é isso, né, Paulo? Nós somos chamados para manifestar o reino e impactar o reino aqui na Terra através daquilo tudo que fizemos, né? E o nosso desejo aqui é te servir através de discussões e informações e histórias tão relevantes como certamente você ouvirá aqui hoje. Mas deixa eu dar as devidas credenciais para o Paulo, para você que está chegando mais uma vez aqui novo no nosso canal. O Paulo Oliveira foi vice-presidente da Bolsa de Valores, então é o cara do dinheiro, né? Que pelo menos entende bastante de dinheiro, né, Paulo? Pelo menos fazia parte da seu job description, entender ali índice, movimentos e etc. E hoje ele é fundador e presidente da Bolsa OTC. Bolsa OTC trabalha com tokenização, criptoativos. Vamos falar sobre esse movimento aí alarmante dos bitcoins, né? Paulo trouxe um dado
Se você buscar aqui no último episódio que ele participou, ele falava sobre Bitcoin, quando cair, o que a gente tem que fazer. Caiu bastante aí, em torno de 30%. Será que é hora de comprar Bitcoin? Calma aí que a gente já chega lá, Paulo. Né? Mas, só seguindo aqui as credenciais, o Paulo também é presidente do Instituto Renovo. O Instituto Renovo está em outra vertical ali de influência, uma área importantíssima que é a área de educação. O Instituto Renovo está ligado a essa esfera, né, de fomento a escolas, ligado a igrejas, e também ele é aqui prata da casa, né, Paulo? Ele é, usando a expressão aí de moedas, né? Ele é presidente da Rede Tela, ou melhor, do Instituto Tela, do qual a Rede Tela faz parte aqui, essa casa que promove e recebe tantas histórias interessantes. Bom, feito essas credenciais, esqueci alguma coisa, Paulo? Tem sempre coisas, mas acho que tá. Vamos ficar no foco aqui, né? Boa, bom. A gente vai falar de previsão 2026, mas como diria um amigo meu, Paulo, do sul, lá de Florianópolis, vamos fatiar o boi a bife, né? Então vamos colocar aqui alguns pontos, e como eu disse inicialmente, vamos falar de Bitcoin. Já vou começar aqui com um tema quente, aí ainda está aí repercutindo, né? Como eu disse aqui inicialmente, na última entrevista, você comentou de que você previa que o Bitcoin teria uma queda acentuada, considerável, e que nesse momento é a hora de comprar, né? Porque ainda o Bitcoin ainda tem uma vida longa, veio para ficar e pode representar aí uma boa parcela da carteira de investimentos. Vamos falar bastante sobre investimentos aqui, né? Onde investir, como investir, todo esse movimento. Mas a pergunta, portanto, chegou o momento? É a hora, depois desse movimento todo aí, em torno de 30% de queda do Bitcoin, é hora de comprar? Sim ou não? Olha, vou relembrar o que eu falei aqui. Bitcoin é uma moeda que nasceu para confrontar as moedas chamadas centralizadas. Então, uma finança descentralizada. Significa o quê? Que não tem um banco central controlando por trás. Então, ela nasce nos Estados Unidos da percepção de que o Federal Reserve e os bancos centrais, quando eles atuam em favor dos grandes de mercado, eles prejudicam os pequenos. E foi o que aconteceu na crise da subprime, que, na minha opinião, inclusive, acertadamente, os bancos centrais aumentaram a liquidez do sistema e salvaram o sistema financeiro do que ia ser um verdadeiro risco sistêmico. Seria um colapso global sem precedentes e se não houvesse ali uma contenção, provavelmente ainda hoje, depois de muitos anos, a gente estaria sofrendo, isso aí, pagando essa conta, literalmente, né? Estudando as grandes crises que aconteceram, como a queda da Bolsa de 29, essas coisas, você vê que a falta de ações coordenadas ou as ações equivocadas, elas geram a continuidade da crise. Ela não consegue acabar logo. Então, esse é um outro assunto, né, do moral hazard, se deveria ou não deveria ter feito isso. O fato é que houve uma mega intervenção dos governos nas economias, salvaram aí a coisa, e só que salvaram também os bancos. Então, os que originaram essa crise acabaram ganhando dinheiro com isso. Isso deixou muita gente muito irritada, porque quem pagou a conta foi o pequeno que perdeu a casa, perdeu os investimentos, aposentadorias, e os grandões se salvaram. Então vem o Bitcoin para ser uma moeda que não tem controle. Eu já falei isso aqui, repito, uma moeda tem 3 qualidades: ela é reserva de valor, então ela guarda o valor do dinheiro, por isso que ela é de ouro e de prata, ou era. Ela é um meio de circulação, então ela facilita a circulação meio circulante, né? E ela é valor de referência. Ela dá preço para as coisas. Quando você fala $100, você imagina o que aquilo custa ou não custa. Então, o Bitcoin tem que, para poder ser uma moeda, ou qualquer outra moeda, cripto, né, para poder ser uma moeda com fiat, com valor validado, ela precisa apresentar essas 3 características. E nenhuma cripto hoje é valor de referência, porque elas oscilam muito. Então, você não consegue precificar coisas em Bitcoin. Antes que isso acontecesse, os bancos centrais se reuniram, criaram um programa chamado CBDC, que é o Central Bank Digital Currency,
norteado, capitaneado pelo BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, fica na Suíça, lá em Basileia. E aí, então, os países começaram programas para poder criarem as suas próprias moedas digitais, já que, em termos de meio circulante, em termos de reserva de valor, a moeda digital vale tanto ou até melhor do que a moeda de papel. Então, nesse cenário, tudo indicava, o Brasil estava dentro dele também, né? Que criou o Drex, que é a nossa moeda digital, tokenizou os ativos, tem o sistema de pagamentos digitais. O Brasil está bem avançado nesse negócio. E aliás, último, desculpa a interrupção, é um dos países que está mais avançado nessa corrida aí, né? O Brasil sempre foi, financeiramente falando, o mais desenvolvido do mundo, porque nós temos... Muita fraude também, né? Então, nós temos um país continental. Sim. É um país que é um continente. Nós temos uma história de juros muito altos de inflação. Isso significa que eu tenho que proteger o dinheiro. Uhum. Então, para proteger a inflação, tem muitos ativos financeiros criados. Conceitos como a correção monetária lá de trás, cálculos com juros compostos, que o resto do mundo ainda está no juros simples. Então o Brasil sempre foi avançado. E porque é continental, tem bancos continentais, tem que ter uma TI também de tecnologia bancária muito avançada. Então o Brasil sempre foi na frente. Essa história de ir num caixa automático, depositar o dinheiro e 2 minutos depois sacar o dinheiro do outro lado do país, né? Se deposita no Acre e saca no Porto Alegre, para o brasileiro parece normal. Mas não é em nenhum lugar do mundo assim. Ainda tem muito cheque de papel andando pelos Estados Unidos e pela Europa. Que loucura, hein? Então, o Brasil é avançado nisso mesmo. E o Pix, é o nosso sistema de pagamento digital, é o mais desenvolvido no mundo. Há vários sistemas de pagamentos digitais. Na China tem pelo menos 2 grandões lá, que é o WeChat e o Alipay. Mas não é o governo. Uhum. Os Estados Unidos também tem o Zelle e outros mais, que são de alguns bancos, mas não é o governo. Agora, um sistema de pagamentos de todos, como o Pix, que o Banco Central coordena, ganhou muito prêmio ano passado, porque foi uma das grandes conquistas do sistema digital. Então, voltando para o Bitcoin, o que eu falei da outra vez é que eu achava que o grande teste da moeda cripto ia ser quando houvesse a regulação delas. Uhum. Porque até hoje, qualquer pessoa que compra cripto não tem nenhuma proteção regulatória de Banco Central e CVM no Brasil, nem do Federal Reserve e da SEC, que é a Comissão de Securities dos Estados Unidos, nem na Europa. Está contando por conta e risco. Tanto é que essas exchanges, né, elas ficam em paraísos fiscais, Malta, Chipre. Então, e de vez em quando surge aí um escândalo, né, e uma pirâmide. Ia parecer uma pirâmide recente, pelo menos a aparência dele, né? Então, tem as aparências também. O cara jura que não é pirâmide, mas a estrutura do movimento né? É egípcia, tem um formato... É uma pirâmide meio maia, né? Maia, os degraus mais diferenciados. Eu citei maia para fazer um trocadilho com o M, né? De fato, Paulo, essa questão aí, entender esse movimento de moedas, bancos é importante, até porque recentemente tivemos um banco Mr. M aí, né, mudando as configurações aí. Então é muito importante estar atento de como funciona de fato, né? Olha, o sistema financeiro brasileiro é muito, muito sólido. Então, mesmo com os bancos Mr. M's da vida aí. Nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo uma série de proteções para o investidor, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito, os mais velhos vão lembrar do PROER, todos os bancos estatais, que eram os bancos do Estado, né? Eles eram quebrados. Os governos, eles têm essa característica de sempre tirar dinheiro e não colocar dinheiro. Então, cada 4 anos vinha lá um governador que sacava o dinheiro e os bancos iam quebrando. Então, de maneira geral, Banespa em São Paulo, Banerj no Rio de Janeiro, cada estado no seu banco quebrou. E se não fosse o Banco Central lá com o PROER, eu estou falando da década de 90, salvar essa situação, tinha quebrado o sistema financeiro brasileiro. Então ele vai melhorando de qualidade e, claro, hoje o Banco Central tem um controle muito maior, ele é o guardião de tudo isso, e de quando em quando surge alguém que está tentando roubar, burlar as regras do jogo, né? E sempre é uma questão política. Então tem
acertos, acordos. Dessa vez aí envolveu de novo um banco estatal, que é o Banco BRB, o Banco de Brasília, né? Então, mas não é um risco sistêmico, ou seja, não temos risco de quebrar o sistema financeiro, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. 2008, o risco era sistêmico. Quando a Lehman Brothers quebrou, ela foi para o Federal Reserve e disse: se você não me ajudar, vai ser um efeito dominó. E o Federal Reserve falou: não, aqui se faz, aqui se paga, e que é o tal do moral hazard, que eu falei que é mais complexo de estudar. E aí, então, teve uma crise que quebrou todo mundo. Então, quebraram as saving loans, que são o sistema de financiamento imobiliário dos Estados Unidos, quebraram os bancos de investimento, quebraram os bancos comerciais, quebraram as seguradoras, porque eles estavam dando um jeito de securitizar as coisas, e no final quebraram as grandes empresas. E aqui no Brasil, o que era para ser uma marolinha virou um tsunami, né? Muitas empresas foram impactadas de alguma forma, né? Porque na hora que quebra todo mundo, existe uma fuga, eles chamam em inglês de flight to quality, né? Você vai colocar a moeda num lugar seguro. E esse é o contrassenso da história, porque o que quebrou foi os Estados Unidos. E o que aconteceu foi que todo mundo correu para o dólar. Então, nada a ver com a chamada crise subprime americana, né? Nada a ver do subprime americano com que aqui com o mercado brasileiro. Nenhuma contaminação de bancos brasileiros expostos ao risco americano, como aconteceu, por exemplo, com a Europa. Vários bancos europeus, o UBS entre eles, o Royal Bank of Scotland, sofreram muito, porque eles tinham ativos misturados com a mesma questão da subprime. O Brasil não estava assim. Agora, quando o dólar dá essa chacoalhada e quando todo mundo corre para o dólar, sai dos ativos reais aqui, então no caso do Brasil. E aí você sente. Então, realmente não foi marolinha coisa nenhuma. A evasão de divisas foi muito forte, causou uma crise de liquidez doméstica, muda a taxa de juros. Então é uma história mais complexa. E talvez por isso o Bitcoin seja tão interessante, porque ele está fora dessa correlação com o país, né? Então o país pode ter dificuldade e ele continuaria em tese firme e forte. O Bitcoin não tem nenhum controle de nenhum país. Por outro lado, cria um descontrole no sentido de que como é que você sabe quais são os fluxos? Porque mistura o lado A e B da economia. A maior indústria do mundo hoje é armas, que são fabricadas por países oficiais e consumidas por guerrilheiros. Países não oficiais. Não é nem países, né? Então, exércitos, milícias. Então, como é que chega a arma lá? Guerra na Ucrânia. Como é que chega a arma na Ucrânia? E a Rússia? E Norte Coreia? Então, tem uma lavagem de dinheiro que é muito grande na indústria de armas. Portanto, passa por caminhos do submundo. A segunda maior indústria do mundo é drogas. Uau! É a mesma coisa. Então, se as duas maiores, a terceira é turismo, que é bastante difuso, então não tem uma mega empresa de turismo que governa o mundo, e a quarta é petróleo, que tem megas empresas. Então, tudo que a gente ouve dos Estados Unidos, do petrodólar, do controle do petróleo, dos bilhões e bilhões que estão manipulados aí na indústria do óleo, conservação da natureza, tudo isso está em quarto lugar. Então, você imagina qual que é a importância de uma moeda que possa ser usada por esse pessoal sem controle. Então, é complicado imaginar um futuro do Bitcoin que vai mesclar as duas coisas. Porque hoje, quando alguém faz uma corrupção, ou um sequestro, ou uma chantagem, uma extorsão, aliás, os hackers, né? Invadem os sistemas e exigem dinheiro para poder... Sim. E eles pagam como? Pagam em Bitcoin. Porque não é rastreável. Então, tem positivos e negativos nisso. O fato, e aí, voltando à sua pergunta, é que quando eu falei... Eu acho que o Bitcoin, como tecnologia, vai preponderar, porque o que está segurando o Bitcoin é blockchain. Então, a tecnologia por trás de tudo isso, blockchain, é fantástica e tem muita aplicabilidade. Então, isso vai prevalecer no tempo. Os bancos centrais estão tentando correr atrás do prejuízo e, no momento em que eles estabelecessem as suas moedas e criassem a sua regulação, isso ia dar um choque no Bitcoin e, provavelmente, uma queda. E aí eu acho que seria um momento de compra. Por conta, então, da regulação, você previu uma queda, é isso? É. E essa queda expressiva, porque
30%, um terço cair é muito expressiva, mas não é uma queda decorrente dessa regulação. Então, o que aconteceu de novo foi o efeito aí. Se você olhar o 30%, você deve estar olhando do pico do Bitcoin, que é mais ou menos abril, maio. Isso aí. Né? Chegou, sei lá, 125 mil dólares. E que teve um caminho crescente, né? Então, ele estava crescendo, e aí de lá ele cai. O mundo inteiro começou a pensar: o que vai acontecer agora que os Estados Unidos saiu do seu papel de garantia das coisas e tornou-se um player, e o maior player, que vai querer reciprocidade. Então, essa mudança, todo mundo achava que ia ser uma catástrofe. Mas quando começaram a fazer a conta, viram que não. Então, quando você pega o gráfico da Bolsa, ela tem um vale ali no Liberation Day e depois sobe tudo de novo. E os Bitcoins sofrem também. Só que ele fez uma coisa interessante. Ele anunciou que ele ia sair do CBDC, ou seja, ele não está atrelado ao que os outros bancos centrais estão fazendo, e ele vai estar incentivando stablecoin. Stablecoins são criptoativos baseados no dólar. Então ele vai continuar sendo a moeda de referência, porque ele está baseando a stable. Só que é uma criptomoeda. Então, deu um sinal misto aqui. Não foi a pancada que deveria. Que em tese, pode não continuar caindo. Isso foi positivo para as criptomoedas. Então, aliviou o que ela deveria cair. Agora, o que vai acontecer com China, o que vai acontecer com a zona do euro e, obviamente, com o Federal Reserve, quando for regulamentar as moedas cripto, isso vai dizer qual que é a estabilidade delas ou não. Se você perguntar para mim aqui, deve estar por volta de 90 mil, 80 e tantos mil, ainda é alto. Ainda é alto. Mas você não acha que volta a crescer a patamares ali de maio? Porque se sim, aí sim é uma oportunidade de compra. Então, se for assim, faca na garganta, compra ou vende, é melhor comprar do que vender. Se você está fora... Acho que é isso que é a pergunta do milhão ou do bilhão, depende de quanto você colocar, né? Se você está fora, vale a pena esperar, porque tem muita incerteza por aí. Então, o lado positivo é que você tem os tais dos pesos e contrapesos da economia e das instituições. O lado negativo é que você tem uma indefinição que fica muito maior, muito mais duradoura do que em países como a China, a Rússia, que o governo manda e desmanda. Então, e aliás, eu acho que esse é o grande desafio da democracia mundial hoje. Como que vai ser, como que a democracia vai responder aos desafios da rapidez de resposta de um modelo de político que intrinsecamente não é rápido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você erra ao votar numa pessoa errada lá, que não vai dar o resultado, você vai demorar 4 anos para consertar o seu erro. Sim. Então tem que sofrer, e aí votar melhor. Então o que está por trás da democracia é que ele é um processo educativo, que ao longo do tempo você vai aprendendo em quem votar e vai melhorando o seu voto. E ele não é tão imediato ou prático, né? Você toma a decisão, você já vê o resultado imediato. Leva muito tempo e às vezes ainda perpetua a depender dos ânimos ou de fatores externos aí. Mas eu vou voltar ainda a insistir. Não ficou muito claro. Compra ou vende? Quem está fora não compra, quem está dentro compra mais, é isso? Não ficou claro para mim. Não, estou falando assim, se você tem uma definição de comprar ou vender, vai subir ou vai cair? Tem mais chance de subir do que de cair. Então, nesse cenário, compra. Só que não existe clareza se ele vai subir já. Ele pode demorar. Então, para quem é mais agressivo, pode esperar, porque uma má notícia em termos da centralização ou da tecnologia... Cairia mais. Cairia. Mas essa semana aí a gente teve uma bola fora aí do premier do Japão sobre o tema Taiwan, que é muito sensível com relação à China. Se rola aí uma DR entre China e Taiwan, que concentra a produção de chips, que está ligada à inteligência artificial, que está ligada a uma nova revolução, né, de nova economia. Esse cenário geopolítico, macroeconômico, bagunça tudo de novo.
todos os estrategistas militares, esse negócio de jogos de guerra, né? Que hoje, por definição, um exército ele tem que fazer cenários, né? Sim. Então, todos os estrategistas militares... Virou um war gigante, né? É um mega war. Mas todos concordam que a maior chance de acontecer uma terceira guerra mundial é a China resolver invadir Taiwan. Tá tenso, né? É um negócio que não é Então, em termos ficção militares, científica. que todo mundo falava sempre que esse era o pior. E a China vai devagarzinho dizendo, a Taiwan é nossa, tem que ficar... Então ela vai cooptando. Toda vez que algum país fala pró-Taiwan, ela reage energicamente. Então isso vem desde alguns anos atrás, décadas atrás, a China não querendo mais Taiwan participando de Olimpíada. Porque Taiwan era um país. Sim. Tinha bandeira e tinha... Para eles é província deles. Para eles, Taiwan é uma província chinesa. E aí tem um fato aí relevante, como eu disse, que é o maior produtor de chip que determina de alguma forma o mundo como a gente conhece hoje, né? Tem um aspecto econômico, né, que é esse, por exemplo, e tem um aspecto geopolítico, que esse é o principal. Porque se começa uma guerra, e aí? Qual que é o fim dessa guerra? Aí tem um monte de projeções, quantos barcos tem, qual a capacidade americana de intervir, porque, óbvio, o Taiwan está do lado de lá da China, né? É um braço de mar ali. Sim. Então, uma invasão por terra... Taiwan tem um exército, Taiwan também tem suas defesas. Mas nada muito parecido com o tamanho da China. Ela não vai resistir à China, mas vai matar muita gente. Vai matar muita gente. Ou seja, todo mundo sofre. Mas falando aí de projeções, você então não acredita que aconteça alguma coisa nesse eu não acredito, não. Eu acho nesse que... braço de mar aí, né? O que o Japão fez... mais uma China latino alto, como fez no passado, do que um prenúncio de risco real. Olhando a estatística, tudo aquilo que você prevê que vai acontecer, acaba não acontecendo. Porque exatamente isso, você está prevendo, né? Lembra do bug do milênio? Sim, verdade. Quando todo mundo acha que alguma coisa vai acontecer, todo mundo se prepara e não acontece. A crise é aquilo que você não está olhando. De repente, estoura uma bomba na tua casa. Aí você fala, cara, de onde veio isso? Covid, por exemplo, é um bom exemplo. Um Covid é um excelente exemplo de algo que ninguém nunca está imaginando. Então, é óbvio que a situação da China é complexa, mas, assim, a China, para poder fazer uma guerra com os Estados Unidos, ela tem primeiro que não quebrar junto, porque ela é a maior reserva de dólar do mundo. Tem 3 trilhões de dólares lá de reserva e de dinheiro que ela não pode deixar os Estados Unidos quebrar do outro lado porque eles estão abraçados. Os Estados Unidos é a maior... fundo os dois, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a China é a segunda. Então, não faz sentido bater de frente. Então essa guerra entre o Jinping e o também é um pouco de teatro, né? Tem como é que é o blefe, né? Que o sabe fazer muito bem, mas você vê que ele fala, mas depois ele dá uma agitadinha. Agora, outro ponto que nós saímos do assunto aqui, mas o que o mundo está mudando é que os Estados Unidos, ele tinha era unilateral, ele é o único país que governava. Desde a queda da Rússia em 89, os Estados Unidos ascendeu e é a economia predominante. Então é o unilateralismo, como o pessoal fala. Agora está indo para o multilateralismo. Então ele está deixando, primeiro, a Rússia ter o seu espaço, porque ele, como eu disse, ele não quer ter uma terceira guerra mundial, que eu acho que ele está correto, né? Então ele foi contra a Ucrânia ter ido cutucar lá com a vara curta a Rússia. E só um parênteses rápido aqui, não querendo abrir mais um parênteses aqui, Ucrânia, por que demora tanto? Por que não encerra logo essa fatura aí? Porque já está dado os termos, né? Sob certo aspecto. A Rússia, ela não está alinhada com os Estados Unidos como os demais. Né? Então, quando os Estados Unidos bate na Europa, está batendo em aliado. Alemanha, França, Inglaterra. Quando ele bate no Canadá, está batendo um irmão praticamente, que são 2 países que vivem em simbiose. E ele bateu nos 2. Então, assim, o gostinho que está lá dentro eu não posso me dar o luxo de brigar com os Estados Unidos. Então, a questão da Ucrânia é que ela não resolve se não resolver com a OTAN, com a NATO. E a OTAN é europeia. E o que os Estados Unidos está fazendo é dizer, olha, mais vocês nessa OTAN e menos eu. E paga pela arma aí. Ele, no final,
quer sair ali na fotografia e ganhar um Nobel da Paz. Ele conseguiu o Nobel da FIFA, você viu? Isso é que não vale nada, né? E voltamos ao ponto da democracia, que é como dizia o Winston Churchill, é o menos pior de todos os modelos. Então, a democracia tem vários problemas. A questão é que se a alternativa a ela é uma ditadura. Ou seja, é o sistema menos pior, não que seja melhor. É o menos pior, porque ele tem esses contrabalanços e cheques que fazem com que você possa tirar o cara do poder. E aí, então, pelo voto. Pressupõe que o voto é inteligente, que o voto é consciente, que o eleitorado é educado, o que é uma pressuposição falsa. O eleitorado vota na qualidade do momento. Sim. Então, se a economia estiver bem, se estiver ganhando dinheiro, não interessa que cor que é o partido lá, ele vai votar naquele partido. Ele está olhando o presente. Você está melhor agora do que há 4 anos atrás? E qual que é a percepção sua, se está melhor ou não? Não na sua percepção pessoal, mas na percepção coletiva aí que você tem acompanhado os noticiários. Então, a percepção coletiva não é tão ruim quanto se pintava. Aliás, eu falei isso várias vezes. Sem dúvida. Nós não vamos... É que todo extremo, ele não é verdadeiro, né? O Brasil vai virar uma Venezuela. Isso. Nunca. Essa possibilidade não existe. Não tem. O agro, Não por tem. si só, é um país, é uma locomotiva, sustenta, né? Então, eu diria que, e aí acho que é o final da história, se você é um empreendedor que está pensando em fazer um negócio, tem que entender muito bem qual é o segmento que você está no negócio. Esse nós acabamos de falar de moeda digital, blockchain, cripto. Isso aí onde está todo mundo colocando as fichas. Não precisa dizer, inteligência artificial, tecnologia em geral, é um negócio que está bombando e que vai mudar o mundo. Então está todo mundo colocando as fichas também. Agora, os setores mais tradicionais, o que vai acontecer com o setor de serviços? Que representa a maior parcela, né, de movimentação aí e também de empregabilidade, né? Então, exatamente. Acho que se a gente fosse fazer um recorte da realidade, é a indústria de serviços. No mundo inteiro, onde tem mais dinheiro... o segmento de serviço, né? É o setor terciário que a gente fala, né? Isso. Primário, no sentido de economia, é a agricultura. Então, vai bem, obrigado. Então, o que é a agricultura? A agricultura é onde tem a transformação. E aí voltamos para a Bíblia, né? A agricultura é onde você tem a multiplicação. Você põe uma semente e colhe 100. Então, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Então, essa multiplicação é onde a riqueza é gerada. Então, a riqueza é gerada quando você pega uma planta e transforma em 100 vezes aquela planta. Você quer dizer que o agro é abençoado por princípio bíblico? O agro é um mandamento cultural do agro. Crescer, frutificar e multiplicar é a agricultura que gera isso no mundo inteiro. E a agricultura está ligada à terra. Então, e sobrevivência da humanidade também, porque com dinheiro ou sem dinheiro vive-se melhor ou menos melhor, mas sem comida não é possível. Sem comida morre. Segurança alimentar. Sim. Então, a agricultura é um negócio fundamental. E o Brasil é muito, muito, muito grande a agricultura. E mais, os Estados Unidos também é grande, mas os Estados Unidos é grande para ele mesmo. O Brasil é grande para os outros. Então, nós temos um poder de multiplicação no agronegócio muito forte no Brasil. O segundo setor é o setor de indústria, que também gera riqueza, porque a indústria ela é transformação, né? Indústria é transformação. Você pega um mineral e transforma num carro, né? Minério de ferro, aço e tudo que está aí. Então, a capacidade de agregar valor que o setor de indústria tem é muito grande. Hoje precisa de menos gente, porque tem tecnologia, robô, blá, blá, blá. Então, aqueles operários que fazem quase nada estão fadados de extinção e a IA mesmo está levando nessa direção. Mas ele gera riqueza. Agora, o setor de serviços, ele redistribui essa riqueza. Ele não gera. Então, e é o maior setor. Então, quando tem uma crise na agricultura e na indústria, no próximo passo vai ter uma crise no setor de serviços. Então, vamos lá para o oeste brasileiro, centro-oeste brasileiro, que é o polo do agronegócio. O agricultor fica rico,
que ele faz? Ele compra máquina. Por quê? Porque ele quer aumentar a produtividade. Máquina é aço, minério e tal, da indústria pesada, mas também ele compra carro. Ele compra uma van, uma SUV. Aí ele reforma a casa dele, a construção civil. Aí ele constrói um shopping. Aí a mulher dele vai no cabeleireiro, monta uma loja de shopping, ele viaja, setor de serviço. Então você vê que o primário vai regando o secundário e o terciário, e isso é uma esteira. O que está acontecendo agora é que a agricultura não vai tão bem quanto antes, e já está apontando, então, algumas crises de vendas de serviços em alguns setores. Se a economia brasileira não vai bem no básico, o setor de serviços não aguenta, porque ele, por si só, é puxar pelo próprio cabelo. Uhum. Agora, é óbvio, e aqui é um ponto também que a gente fala bastante com a Reditela aqui, que serviço globalizou. Sim. Então, se o meu agro não está bem, está em algum lugar bem? Onde eu posso fazer? Então, como é que eu posso ser um setor de serviços que não está preso na localidade? E essa é a grande mudança no paradigma dos negócios. Porque o empreendedor brasileiro, o Sebrae, era o cara que se aposentava ou era despedido, pegava o fundo de garantia e abria uma papelaria, abria um bar, abria um salão de cabeleireiro. Uhum. E ele é local. E se aquela cidade onde ele está, o negócio vai para baixo, porque é uma cidade onde tem mineração, porque é uma cidade de mercado agrícola, sei lá, a vocação na cidade de negócios vai embora, ele quebra junto. Só que hoje não, ele pode montar um negócio em qualquer lugar do mundo. Ele pode fazer um e-commerce. Uhum. Então a loja dele não está numa rua. E essa capacidade de sobreviver, olhando o mercado global, ela é pouco usada no Brasil. O grande conselho aqui seria internacionalizar. Olhando, e eu vou até adicionar aí um fator muito positivo, que é a inteligência artificial. Ela reduz custo, né, e te acelera a entrada em mercados. E, por exemplo, tenho acompanhado de perto o mercado de marketing digital está em franca mudança, alteração, porque hoje a IA faz campanhas, né? Você tinha um time de 5, 7 pessoas, hoje com uma pessoa, óbvio, com repertório, não pode ser um estagiário, né? Mas 1 ou 2 pessoas com bom repertório equivale a 5, 7. Então, isso, de novo, facilita com que o pequeno e o médio alcance outros mercados. Esse seria o grande conselho. Então, a despeito da bagunça política, a despeito da escorregada ou da coroa do tudo isso para sair um pouco, né? Para dar um conselho aqui para o nosso empresário, que segundo o Sebrae, o Brasil, mais de 90% é de pequenos e médios empresários. Então aqui, acho que de alguma forma tem essa representatividade aqui na Reditela, né? A gente percebe isso aqui. Percebe, claro. Nós somos um extrato disso, né? Nós somos um extrato disso, né? Óbvio, né? Alguém vai dizer assim, mas e o grande? O grande, ele vai ganhar menos milhões ou mais milhões, mas está resolvido de alguma forma. A preocupação dele é outra, né? O pequeno e médio, se não se atentar a esses movimentos, ele pode, inclusive, sofrer um revés negativo, né? Olha, o macro conselho aqui se você tem condições de aumentar o seu impacto tecnológico, esse é o número 1. Então, voltamos para o agronegócio, a maioria das pessoas não tem condições de plantar milhares e milhares de alqueires de terra, de soja. Não tem dinheiro para isso, não tem terra, não é dono da terra. Mas você pode participar do agronegócio através de tecnologia. Então você pode desenvolver coisas e produtos que servem para multiplicar a produtividade da tecnologia, via tecnologia, do agronegócio. Então esse é um aspecto que eu acho que vai desenvolver. E o outro que eu estou falando aqui, que você corroborou, é de que uma vez que essa riqueza do agronegócio, por exemplo, venha, eu preciso montar um serviço que não dependa só do lugar onde eu estou, que pode ser globalizado. E aí, então você tem que pensar que o novo mercado é o mundo inteiro. Coisa que o indiano já pensa há muito tempo e o brasileiro não pensa. Então existe um espaço para empresas brasileiras terem mais participação no mercado global, principalmente no setor de serviços. Óbvio que na agricultura já né?
E no setor de indústria é uma complicação grande. Sim. O Brasil Mas não os tem. serviços ainda, pegando ainda o exemplo de inteligência artificial, antes você precisava ter funcionário que falasse mandarim chinês. Isso. Hoje você tem inteligência artificial que atende 24/7 melhor que o ser humano em chinês, por exemplo, né? Se for o caso. Pegando o caso da China aí, a gente tem aqui uma demanda reprimida aí de irmãos nossos no país vermelho, vamos chamar assim, né? Então a gente está aqui considerando a possibilidade de fazer uma viagem de negócios, entendendo também o momento aí, né, e a graça, o kairós de Deus, vamos colocar assim, para a China e fazer empresários brasileiros fazerem negócio com empresários chineses. Você vê que esse é um movimento que pode favorecer pequenos, ou ele está mais localizado no médio para o grande, esse congraçamento aí entre empresários cristãos desses dois países, né? E aí eu queria que também você na sequência falasse de qual que é a sua previsão, já que estamos falando de previsão aqui, de ida, porque a gente tem que ter intenção, né, de ir para a China, estar em loco. Tenho um amigo chinês e cada vez mais, eu vou ter que comprar uma passagem de um jeito ou de outro, né? Mesmo que a retela não for, mas todo mundo parece que virou um coro, né? Você precisa conhecer a China. Tua visão muda, né? A tua perspectiva de negócio, de possibilidades muda. Então eu estou quase convencido de que comprar o investimento numa viagem para a China é obrigatório para 2026. Bom, primeiro um disclaimer aqui, eu acho que em termos de estratégia, o Brasil, que se posiciona bem no cenário internacional, junto com os BRICS, tem que investir em aumentar a sua relação comercial com Rússia, Índia e China. E Rússia, por que Rússia? Eu era meio contrário a conversar com a Rússia. Primeiro porque ela não é tão economicamente importante para nós, né? Disparado é o menor de todos. Segundo, tem do ponto de vista de cristão, é a igreja ortodoxa, que não vai bem com a igreja cristã evangélica. Então, tem uma barreira de entrada lá maior do que em outros lugares. Tem outras razões aí. Mas, recentemente, eu estou vendo que tem muito cristão e interesse evangélico de negócios, de BAM, né, Business as Mission, com Rússia. Então, dá para aumentar a Rússia. Dá para, com certeza, aumentar a Índia. Que esse é o grande. A Índia já é o maior país do mundo. E o crescimento dela é exponencial. Tem mais problemas do que a China, em termos territoriais, né? Ela é muito menor, um barril de pólvora aquilo lá, só não explode porque tem um segmento de castas que na filosofia, no mindset do indiano, fala que ele tem que estar ok com o que a vida lhe reserva, né? Então ele não é tão rebelde sem causa assim como o Ocidente. Mas vale muito a pena entender como que se aproxima da Índia. E tem a China, que tem, por volta, aí os números chineses são muito complicados, né? Mas de 70 a 100 milhões, que é uma baita variação, de cristãos na China. A gente não sabe porque a China tem a igreja oficial. E é muito interessante, a igreja oficial não é a igreja batista, metodista, anglicana, é a igreja cristã. É a igreja. Ou seja, lá eles são muito mais unificados do que aqui. Né? O conceito de denominação não está tão forte lá não, o que é bom. Então está lá a igreja oficial que é registrada no governo. Eu fui lá a última vez, acho que não mudou não, mas por conta de ter piorado, mas não era permitido ter um endereço de porta de rua de igreja. A igreja podia ter um endereço, mas era sobreloja. Você tem que entrar para um negócio e tal. Então o governo não quer uma catedral evangélica uma lá. Universal, por exemplo. Uma exemplo. universal lá não funciona de jeito nenhum. Então existe uma pressão anti-igreja na China, claro. E tem a igreja underground, que é milhões e milhões. Então, no caso aí fugiria dessa estatística aí de 70 milhões, 100 milhões. Não, ela está nela. Está nela. Tá Só que você não sabe exatamente quanto. Por isso essa variação, talvez. Qual que é o número exato? Não está no censo. Agora, nós temos relacionamento com esse povo. Então, quantos empreendedores como nós, médios ou até pequenos, cristãos, não poderiam ter um relacionamento com um país como o Brasil cristão?
Então a ideia da viagem é de entender a China, mas entender esses vínculos. Essa viagem está programada para abril, maio. Tem outras datas por causa de agenda e calendários lá que vale a pena fazer isso. Só que feiras, eventos, né, grandes. Só que nós temos que fazer valer a pena nesse sentido, porque fazer uma viagem para a China, para conhecer quem está exportando, já tem várias. Porque a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, ela já está olhando para nós, já tem um monte de chineses olhando para o Brasil, em todas as áreas, né? E assim como Israel também já tem esse foco, então não precisa de cristianismo nisso. O cristianismo é uma lei que estamos colocando. Em janeiro nós vamos definir. Em janeiro vamos definir a data da viagem. Então aguarde aí, certamente acompanhe pelo site, né? A gente que dá para colocar lá na redetela.com.br. Você que se interessou aí sobre essa possibilidade, e é importante só considerar a importância de ter uma agenda positiva, né? Agenda ali efetiva para essas reuniões, porque de verdade não é uma viagem turística. Não é viagem, isso é uma coisa boa para colocar. Importante. Não é viajar para Israel tem um lado turístico. Conhecer a Terra Santa e tal. Não é uma viagem turística, é uma viagem de negócios. Segundo, não é uma viagem de negócios plug and play, que você vai lá fazer um negócio. Claro que vai ter as feiras que você frequenta e tal, que pode sair com um negócio na mão. Mas é um negócio de você relacionar. Então você está construindo uma ponte de relacionamento que facilita em negócios. E aí tem várias áreas que são áreas sensíveis, né? Não é natural que o Brasil seja demandado por conta da sua agroindústria. Então os chineses estão importando soja, importando tudo, né? Cattle, gado, estão importando produtos já semi-produzidos de alimentação, minério de ferro, mas também estão interessados aqui em energia, estão interessados aqui em data center, inteligência artificial. Então tem uma vasta gama de relacionamentos que podem surgir dessas viagens. Muito bom. Paulo, estamos caminhando para o final aqui e nós estamos olhando para um 2026 de expansão exponencial, né? A necessidade cada vez maior do empresário entender como ele funciona, aí, de repente como um apóstolo do reino, né? Mas que princípio você diria para quem está chegando agora, para quem está conhecendo, né? Então aqui a gente na Redetela prevê um 2026 de expansão, de pelo menos aí, né, a nossa oração de dobrar de cidades, de tamanho. Não porque a gente tem uma meta, mas porque a gente entende que a gente é um canal dessa cosmovisão que precisa ser expandida, sobre mordomia, de como ser um apóstolo no mundo dos negócios. Mas a gente entende também, né, Paulo, que existe uma dureza ali de flexibilização do entendimento mesmo de prosperidade e de graça de Deus, né? O movimento coach ainda é muito forte, as oportunidades de prosperidade são cada vez mais sedutoras. Diante disso, o que você consideraria um princípio essencial para quem quer prosperar, mas sem negociar valores do reino? Esse é o grande desafio e também a grande proposição de valor da Redetela. Há uma diferença, eu tenho falado bastante sobre isso, há uma diferença entre você se relacionar com Deus e você obedecer às regras. Então, é um assunto vasto, eu vou tentar evitar aqui falar muito profundamente, mas Deus criou o mundo e colocou regras. Se você conhece as regras, você vai prosperar. Então, o lado coach, o lado teoria da prosperidade, ele está muito baseado nisso. O grande paradigma sempre é o dízimo, né? Então fica mais fácil. Se o dízimo fosse uma perda de dinheiro, as pessoas tinham parado de dizimar já. Eu gastei anos e anos falando isso pro pessoal lá do banco onde eu trabalhava. Se você acha que essas igrejas que estão pedindo dinheiro descaradamente, de uma maneira apelativa muitas vezes, se o indivíduo lá é um tolo, enganado, que está pagando e nunca vê a conta, você está subestimando a inteligência das pessoas.
Porque se você dá o dízimo, não funciona, porque está continuando. Então, na verdade, funciona. E funciona porque é uma lei. Não depende da pessoa. Não depende da sua intenção. É a promessa de Deus. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro e fazei prova de mim. Então, vai acontecer. Agora, o que nós queremos não é só, e aspas nesse só, isso. Nós queremos que as pessoas cumpram um propósito. Então, se você jogar o jogo bem feito, você vai prosperar. E Jesus mesmo falou que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E que nós temos que ser simples como as pombas, mas também astutos como as serpentes. Então, eu acho que toda essa linha de prosperidade e de coaching, ela vai nessa direção, de revelar às pessoas verdades que elas não deveriam deixar de atender. E estão deixando. Então tem até um aspecto positivo aí. Agora, o que nós queremos é o milagre que vem porque nós estamos no lugar certo. Então eu estou falando sobre esse assunto aí. Falei domingo aqui sobre Deus proverá. Né? Um dos nomes de Deus é Jeová Jiré. Deus proverá. Foi a frase que Abraão explicou para Isaac quando ele perguntou: pai, vai ter o sacrifício, tá o fogo, tá aqui a faca, a lenha, cadê o cordeiro? E o cordeiro era ele, Isaac. E ele disse: Deus proverá. Deus proverá para si. Então, essa Deus proverá virou provisão, tipo assim, Deus vai me dar o que eu preciso. E não é isso que está escrito lá. Então Deus provê para si mesmo no propósito que ele tem. E quando nós entendemos o Deus da provisão, nós temos que entender o propósito com que ele faz isso. Porque o propósito era que Abraão entendesse que ele deveria depender e confiar em Deus, e não na sua capacidade. Abraão, na sua capacidade, já tinha provisão. Não estava faltando comida, não estava faltando roupa, não estava faltando, inclusive, força militar. Abraão, para a sua época, era uma pessoa muito bem de vida. Era elite. Agora, nós não estaríamos falando dele agora se fosse por isso. Quantos milhares e milhões de pessoas não viram uma vida boa? A gente não sabe, a gente nunca ouviu falar ao longo desses milhares de anos da humanidade. Mas alguns mudaram a história. Alguns marcaram o seu mundo porque fizeram o que Deus queria que eles fizessem. E nós queremos, como Rede Tela, estar entendendo um propósito de Deus. Porque quando Deus tem um propósito, ele não apenas faz com que as leis funcionem. Porque o sol nasce sobre justos e injustos. Mas o favor de Deus é para aquele que cumpre o seu propósito. Então nós temos que descobrir, ao longo desses tempos, qual é o propósito de Deus para o Brasil. E se nós cumprirmos esse propósito, o quão seremos abençoados como nação. Quanto cresceremos no seu propósito. Então, eu acabei de voltar dos Estados Unidos na celebração de 1 bilhão de downloads da YouVersion. E conversando lá com os fundadores, né, o Bob, e ele falou já isso várias vezes, né? Ele falou: eu jamais ia imaginar que isso ia acontecer. Porque ele, como um investidor em empresas de high-tech nos Estados Unidos, ele se deu bem. O Bob é um cara que, quando ele acabou o high school, que seria o nosso colegial, ele já tinha negociado 2 empresas de tecnologia. Uau, precoce. Então o cara era um cara precoce. E ele tem uma ideia de fazer uma Bíblia para poder melhorar, uma Bíblia, um site de Bíblia, para melhorar a sua capacidade de estudar e conhecer a Bíblia. E essa ideia dá simplesmente errado. Porque ninguém quer abrir um site para ler a Bíblia. Até hoje tem um Bíblia Online aqui, .com.br, já faço propaganda aqui, que você vai lá. É bom que acesse todos os recursos. Tá lá, você vê os versículos e tal, mas você não usa aquilo como se usa sua Bíblia no papel. É muito mais fácil você pegar a Bíblia e abrir do que ficar entrando num site. Agora, quando deu errado, ele pensou: vou fazer a Bíblia para BlackBerry, que era o que estava na época. Então ele preparou toda a tecnologia para montar para o BlackBerry, para o celular móvel. E aí vem a Apple e lança o iPhone. Que destruiu o BlackBerry. Todos. Então, quando a Apple lança o iPhone, ele pergunta para a Apple: vocês não querem colocar uma Bíblia na Apple Store? E eles aprovaram.
Isso não estava no planejamento de ninguém. Isso não estava na cabeça de ninguém. Agora, quando a Apple fala, ok, e sai de fábrica um celular, um iPhone, que é o primeiro iPhone, o iPhone 0 lá, que já tem a Apple Store, e ali está a Bíblia, em um fim de semana, 85 mil downloads. E aí vem uma multiplicação. Então, é um propósito. E nós aqui no Brasil, como Bíblia JFA, somos o segundo maior, com 100 milhões de downloads. Então, 100 milhões de downloads para nós aqui, para essa sala aqui, é um absurdo. Sem dúvida. Quantas pessoas gastariam de dinheiro e esforço para conseguir 4 milhões e meio de usuários únicos? É interessante que é muito mais do que a população evangélica do país, né? Não é? É verdade. É uma boa leitura. Bom, Propósito. Propósito, muito bem. Enquanto o seu livro não vem, que livro você recomendaria, Paulo? Falando aqui de regra do jogo, né? Ou de princípios, tirando a Bíblia, óbvio, né? Mas que livro você indicaria para o empresário entender? Se o ponto aqui é entender como funciona, né? Quais são os princípios, valores? Você citou aqui a expressão regra do jogo, de Deus, né? Se você seguir essas regras, você vai prosperar. Que livro você recomendaria, então, como obrigatório, ou pelo menos um dos, para se começar a ler em 2026, para entrar naquela listinha, sabe aquela listinha de 2000 do ano novo, né? Vou ler os livros que eu vou ler, que preciso ler, né? Entra naquela também, põe aí, deixa eu chamar a atenção aqui, enquanto Paulo separa para você a dica. Deixa eu te dar uma boa dica, né? Com certeza, um dos itens que eu recomendo que ocupe aí o topo da sua lista do ano novo é mais tempo e oração. É uma grande forma de entender, né, a voz e o movimento de Deus e essa direção que às vezes é inexorável, porque não dá para chamar de sorte, né, Paulo, essa coisa que você citou aí da YouVersion, né? Favor, ponto. Né? É favor de Deus. Agora você precisa estar com ali a sensibilidade auditiva e espiritual ali em dia. Então recomendo fortemente que a despeito se você ora 1 hora, ora 2, 1h30, você ora meia hora, 45 minutos, faz diferença. Tempo de oração faz diferença, né, Paulo? Concorda comigo? A sensibilidade a Deus é só oração. Ponto. Então assim, e se você não ora, meu irmão, minha irmã empresária, né? Saiba que o teu negócio vai mudar de verdade só com esse simples posicionamento aí de se debruçar sobre a palavra de Deus e parar também, né? Não ser aquela matraca que só faz pedido, né? Tipo boca do caixa, né? Eu quero isso, quero aquilo, mas acalma a tua alma. Se você está aflito, se você está em dificuldade no seu negócio, uma boa chave para 2026 para tudo, né? Tempo a sós com Deus e reserva ali, nem que fosse 5 minutos, para acalmar a sua alma, como disse Davi. Calma aí, alma, né? E vamos ver o que o Espírito Santo te fala. Consistência, que eu tenho certeza que o teu ano será diferente, pelo menos essa é a minha oração e meu desejo aqui para os empresários brasileiros. Pronto, Paulo? Qual seria aí o livro obrigatório para entender a regra do jogo de Deus sobre princípios de prosperidade? Olha, eu tenho conversado com 2 autores americanos que a gente está se tornando mais próximos aqui. Um está ficando um grande amigo e já tem livro em português, né? Os 2 têm livro em português. Um é o Paul Cunny. Paul Cunny Cunny é C-U-N-Y. Ele escreveu um livro chamado Segredos da Economia do Reino. Segredos da Economia do Reino. E tem um outro livro também, que os 2 são muito interessantes, mas esse aqui é de 2019, se não me engano. É um livro para você entender um pouquinho como é que Deus pensa e como é que vem a ideia dele. O outro já é um autor mais antigo, mais velho, eu já conheci, já está com a filha dele, o ministério. É um ministério chamado Go Strategic, né? Vai de uma forma estratégica, que é o Dennis Peacock. Dennis Peacock é P-E-A-C-O-C-K-E. Peacock, né? Não é com K mudo, é com K-E. E
Ele tem vários livros, né? O Destino das Nações, Ganhando a Batalha das Mentes, mas o mais famoso dele é Fazendo Negócios na Maneira de Deus. Simples assim. Fazendo Negócios na Maneira de Deus. Livros bons para ler. Os 2 livros em português deve encontrar fácil na Amazon aí. Encontra. Na Amazon e a editora Rica. Os 2 são pela Rica? O Pocani está na Rica, com certeza. O Denis tem que pensar aqui, eu não lembro agora. Eu tenho em português lá em casa, mas eu li em inglês, né? Mas, todavia, dá um Google aí, ou não sei qual que é a expressão agora do chat GPT. Antes a gente falava, dá um Google. Agora ficou mais difícil, porque tem o Perplexity, né? Mas, enfim, seja abençoado aí. É importante investir nessa... faz parte também de cosmovisão, né, Paulo? Faz parte de entender como funciona o pensamento de Deus, né? Não pode ser aquela ovelhinha religiosa de, se Deus quiser, Ele me prospera, ou então ser aí um gatuno, né, da riqueza. Não, prosperidade demonstra graça de Deus. Então são 2 extremos, e eu posso te garantir, por força de experiência de longos anos, que Deus não está nos extremos, né? Deus não é polarizado nem bipolar, né, como diria um pastor conhecido. Muito bem, Paulo. Última pergunta aqui, vou repetir de novo, porque a nossa audiência é randômica, né, e espero que seja incremental. Paulo Oliveira, qual o seu sonho grande para 2026? O meu sonho em 2026 é a educação. Continua, né? Então, continua. Eu tenho 3 chapéus aqui, né? Que é estudo da Bíblia com a Bíblia JFA, educação com o Instituto Renovo. Que educação também, né? Sob certo aspecto, estudo da Bíblia é educação. É educação bíblica, Sim. E empreendedorismo com Rede Tela, né? Então, que também é muito sobre educar um novo jeito de enxergar a vida, né? Então, mas a educação formal, a implantação de escolas, eu acho que é o que eu quero enfatizar em 2026, o crescimento de escolas cristãs no Brasil. Tô junto nessa com você, que você seja bem sucedido, porque sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas através de uma cosmovisão ajustada, através da educação, e glorificar a Deus através dos seus negócios. Que você tenha um 2026 segundo, né, a graça de Deus, mas segundo também valores e princípios que você pratique no seu negócio aí. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Obrigado demais pela sua audiência, pelo crescimento que a gente teve exponencial. E 2026 a gente continua com força total para alcançar o Brasil inteiro e dizer de que dele e por ele são todas as coisas. Muito obrigado. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.